Falo a vocês em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Podem sentar, por favor. A festa do Natal não era uma festa muito celebrada na igreja primitiva. Levou uns 600 anos para que a igreja começasse a meditar sobre o mistério da encarnação de Jesus Cristo. E muitas das lendas e relatos que circundam o próprio tempo do Natal vêm no final do primeiro milênio e vem da Idade Média. Mais especificamente, tem uma história que eu acho muito interessante, que é a história do pequeno menino com um tambor. Essa história do pequeno menino com um tambor é uma lenda tcheca, é uma lenda da Boêmia, que hoje em dia fica na República Tcheca. E a história é basicamente assim: um garotinho pobre que chega lá em Belém e, enquanto estão indo todos lá adorar aquele menino, ele chega e fala assim: o que eu posso dar de presente? E ele não tem nada para dar de presente. Ele fala assim: olha, eu sou somente um menino pobre, mas eu vou tocar com o meu tambor. E aí ele toca com o tambor, e aquilo ali é o maior presente que tem. Eu acho que hoje a gente tem que se perguntar um pouquinho, hoje que é dia de Natal, a gente se pergunta também: qual é o presente que eu posso dar a Jesus? O que nós podemos dar de presente àquele menino no presépio? Chegamos no final, de tantos dias, nós chegamos finalmente no dia do Natal. E nós estamos exaustos de fazer compras, de cozinhar, de limpar, de arrumar, de fazer um monte de atividades. Tão exaustos que a tentação hoje é dormir, e passar adiante por essa história sem nem buscar conhecê-la. Mas o primeiro Natal, ele não era assim. O primeiro Natal, essa história que nós ouvimos desde ontem à noite, essa história que foi contada pelos antigos e que foi recontada pela igreja, geração após geração, nos fala de uma família de excluídos, uma família deslocada das belezas e das festas de seu mundo, apenas à procura de um lugar onde pudessem achar descanso, um lugar onde Maria pudesse dar a luz. Essa é uma história centrada em uma mulher grávida que estava em dores de parto. Essa é uma história centrada em pessoas pobres, pessoas que não tinham nem como estar numa estrebaria, pessoas que iam em caravanas a pé, não tinham quem os transportasse em carroças ou charretes. Essa é uma história centrada em pessoas que sofrem, pessoas que estavam se sentindo abandonadas, pessoas que caminharam um caminho muitas vezes de solidão. Essa é uma história centrada em um povo marginal, um povo perseguido pela sociedade, um povo que era periférico no império que surgia naquele tempo. Essa era então uma história centrada em refugiados, em pessoas que não eram nem senhores de sua própria terra, pessoas que saíam por aí, cumprindo alguma espécie de decreto imperial, somente porque eles foram mandados. Então nessa festa não havia um banquete, nem um presente caro. Naquele pequeno casal, humilde casal, havia apenas o quê? A plena confiança em Deus e a certeza de que aquele evento, o nascimento daquele bebê, que parecia ser um fato inconveniente e ignorado pelos poderosos, na verdade seria um grande divisor de águas na história da humanidade. Porque ali, naquele momento, Deus se fazia presente através de um bebê. O Evangelho segundo João nos fala do Verbo que se fez carne.
da verdadeira palavra de Deus, o Logos, né? O Verbo, a palavra que esteve entre nós. O que é essa palavra? A palavra, ela traz entendimento. A palavra, ela lança luz sobre como nós interpretamos a própria palavra de Deus. Ou seja, como nós lemos a Bíblia e como nós vemos a vida com os olhos do Cristo, com os olhos daquele que é a palavra. Mas o relato de João fala mais. Ele fala que a palavra veio e não foi ouvida. O Verbo veio para os seus e estes não o acolheram. A palavra não foi conhecida. O mundo não a quis conhecer. Essa expressão, palavra, em grego, ela adquire uma conotação muito mística. Essa não é a história somente do menino Jesus. Essa é a história do Logos, do conhecimento divino, da santa sabedoria, do chamado Cristo cósmico, aquele que veio ao mundo em meio à humildade, aquele que é eterno conhecimento. Mas a humanidade não quis saber de encontrá-lo na humildade. O Verbo divino, essa pessoa da Trindade, a quem os anjos adoram, né, segundo o qual o universo gira, que sustém todas as coisas, aquele que é, ele escolheu vir a nós em humildade, para que todos os confins da terra presenciassem essa salvação. Mas o mundo não o acolheu. Qual é então o presente que Jesus quer de você? Qual é o presente, qual é a oferta que você pode dar a Ele hoje? Ele quer que você o acolha. Que o acolha em sua vida como aquele que salva, que traz salvação. Salvação das mazelas do mundo, salvação da desigualdade, salvação da tristeza, salvação até mesmo de nós mesmos. Jesus quer que você o acolha. O acolha em quem? O acolha na mulher que está à beira de dar à luz. O acolha em meio aos refugiados. O acolha em meio àquelas pessoas desabrigadas que não têm onde passar a noite. Que o acolha em meio aos necessitados. Porque Ele veio como um desses. Jesus quer que você enxergue o seu mundo, o mundo que teoricamente deveria girar ao redor dele. Ele quer que você enxergue esse mundo de uma maneira diferente. Natal é então enxergar as coisas de novo, de uma maneira nova. Cristo veio ao mundo em meio à humildade. Ele quer que nós o encontremos na humildade. Cristo veio ao mundo em meio à pobreza. Ele quer que nós o encontremos em meio à pobreza. Cristo veio ao mundo em meio à desigualdade. Ele quer que a gente o encontre na desigualdade. E este é o maior presente que nós podemos dar. Que é tudo que nós podemos dar. Amém.